A paz esteja com todos, a paz de Cristo, né? Logicamente. Hoje nós estamos no nosso 42º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu quero comentar rapidamente aqui o livro de Números, especificamente o capítulo 8, 9 e 10. São 3 capítulos hoje. E esse contexto, o povo de Israel está prestes a sair do Monte Sinai. Todas as instruções que foram dadas até agora a respeito do tabernáculo, a respeito de todos os detalhes do sacrifício, a respeito da consagração, do nazireado, a respeito de tudo, todas essas informações foram dadas no Monte Sinai. Agora eles estão prestes a começar a caminhada e a sequência de direção para Canaã, que é a terra prometida. Então essa jornada é uma jornada extremamente importante e extremamente emocionante. Antes de sair, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá e fala para Arão, que Arão vai pegar o candelabro, né, o candeeiro, ele vai pegar o candelabro que tem 7 pontas, e essas pontas ele vai colocar as lâmpadas nessas pontas com a função de iluminar logo à frente do candelabro. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que cada objeto no tabernáculo tinha uma função. A mesa do sacrifício, o altar do sacrifício tinha uma função, a mesa dos pães tinha uma função, o candelabro tinha uma função, a cortina tinha uma função. Isso me leva a entender que, da mesma forma que no tabernáculo haviam vários objetos diferentes, cheio de situações diferentes e cada um com a sua função, me leva a pensar que na igreja também é assim. Na igreja nós somos um corpo com vários membros e membros totalmente diferentes, mas cada um com uma função. O grande segredo é o que diz a Bíblia aqui várias vezes, que Moisés fez como o Senhor havia mostrado. E ele repete: Moisés fez isso e aquilo, e vai repetindo o que Moisés fez, como o Senhor havia mostrado para ele no Monte Sinai. Isso me leva a pensar que lá no livro de Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 12, versículo 5, fala assim, a partir do 5, olha só como isso tem a ver com a gente. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, faça com cuidado faça com cuidado. O que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Você vê que são vários membros com várias funções. Eu acho muito interessante o tanto que o tabernáculo parece com a gente. E ele vai continuar o texto falando da purificação dos levitas, informando que também os levitas eles tinham uma função, eles tinham funções diferentes. Fala de imposição de mãos, que os levitas faziam sobre os animais, a imposição de mãos que o povo fazia sobre os levitas, cada um protegendo a cada um, mas no versículo 19 até o versículo 22 fala sobre como eles têm essas diversidades de dons, mas todos com um plano e um propósito que é para trabalhar para o Senhor, certo? E aí eles têm um limite até de 25 anos a 50 anos. 50 anos tinha que encerrar.
E aí o texto continua falando da Páscoa, fala, olha, vocês precisam celebrar a Páscoa conforme foi na origem. E o que me chama a atenção nesse texto da Páscoa é que se a pessoa tivesse tocado em um morto e ele se tornasse impuro, ele mesmo assim ele não poderia deixar de celebrar a Páscoa. E outra coisa, se ele deixasse de celebrar a Páscoa, nesse momento ele seria morto. Então, a Páscoa ela tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Tem gente que fala assim: "Ah, eu não vou ceiar porque eu estou em pecado". É simples, é só pedir perdão, mas tome a ceia. Ah, eu não vou ceiar porque eu não entendo. É simples, chega, conversa, leia na palavra, entenda, mas tome a ceia. Da mesma forma que é a questão da Páscoa. E aí, vai acontecer uma coisa muito interessante, que é a questão da nuvem. Agora eles vão sair do Monte Sinai e a nuvem, quando levantar, ela vai saindo e o povo entende, a trombeta vai tocar e eles vão entender que eles têm que seguir a nuvem para, o povo para. Você sabe o que me chama a atenção nisso? É que não há uma padronização. Havia tempos que a nuvem ficava um ano parada. Tinha situações que ela ficava 2 dias. Tinha situações que a nuvem parava de manhã e à noite ela levantava e ia embora. A gente percebe que para Deus não há uma padronização. Eu não posso falar assim, olha, você só pode encontrar Deus e ouvir Deus dessa forma. Se você orar dessa forma, se você falar essas palavras, se você fizer dessa forma. Não, não. A presença de Deus, ela é dinâmica, a gente não pode segurar a presença de Deus e falar, Deus só vai falar comigo se eu estiver de joelho. Ou Deus só vai falar comigo se eu estiver com as mãos levantadas. Não, irmãos, a nuvem levanta quando ela quer. A gente não tem controle da vontade de Deus, né? E eu achei isso muito interessante, porque fala da vontade soberana de Deus. E para encerrar, Moisés, ele vai convidar, agora não sei se a Bíblia fala, algumas traduções fala que é o sogro de Moisés e outras traduções dá a entender que é o cunhado de Moisés. Essa minha Bíblia aqui, que é Bíblia do Obreiro Aprovado, ela fala que é o cunhado de Moisés. Então, que chama-se Obabe. Obabe, ele é... Moisés fica insistindo para que ele possa acompanhá-lo, e aí ele fala, não, eu não quero ir, Moisés insiste. E lá no livro de Juízes, no capítulo 1, no versículo 16, Juízes mesmo, fala que ele foi com Moisés no sentido da terra prometida. Ele foi servido ali, ele servia como um guia, né? Porque ele conhecia todo o deserto, por isso que Moisés o chamou. Então, eles estão indo aqui do Monte Sinai e estão já indo no deserto. Gente, irão acontecer coisas tremendas. Deixa eu só colocar uma pergunta para vocês. Vocês acham que tudo o que Deus fala é bom para nós? Depende. Tem coisas que Deus fala que a gente fala, se eu soubesse que era assim, não tinha nem procurado a vontade de Deus, né? Porque às vezes a questão da nossa carnalidade, ela entra em choque com a santidade de Deus. Nos próximos capítulos, a gente vai ver um detalhe como esse. Deus, ele falando com a gente, sempre é bom para nós ou tem situações que não é nem bom, não é nem melhor procurar a vontade de Deus? O que é que vocês me dizem? Esse é o assunto dos próximos capítulos. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.